Olá pessoal, vamos lá sobre o ácido abscíssico agora, mais um hormônio aí das plantas. O ácido abscíssico é chamado de ABA, tá? Até brinco aqui, não é o grupo ABA, o ABA grupo é com 2B, esse aqui é um B só. Ele está envolvido em respostas ao estresse ambiental, seja, ele que vai proteger a planta quando tem pouca água, alta salinidade e baixas temperaturas. Desenvolvimento também, germinação de sementes, ele vai participar. Foi descoberto na década de 60, mas são encontrados em vários grupos de seres vivos, como todas as traqueófitas, musgos, algas verdes e fungos. Ele é amplamente distribuído no corpo da planta. Em todas as células você vai encontrar o ABA, nas seivas, nos exudatos de nectário, no citoplasma, cloroplasto, vacúolo, no apoplasto, ou seja, é um hormônio bem distribuído no corpo vegetal. Quanto à química do ABA, do ácido abscíssico, composto por 15 carbonos, e essa estrutura pertence à classe dos terpenoides. Tem uma configuração cis ou trans, e a cis é a configuração bioativa. A trans ela pode se tornar bioativa pela isomerização causada pela luz. Quanto à biossíntese do ABA, ocorre em todo o tecido vegetal, em todos os locais que produz ácido abscíssico, e tem 3 etapas. Na etapa 1, você tem a síntese de carotenoides não oxigenados nos plastídeos. Então, o geranil de fosfato forma o fitoeno, que forma o epsilon-caroteno, formando o licopeno, que vai formar o beta-caroteno. É o beta-caroteno antioxidante? Sim. A produção do ácido abscíssico entra na rota dos pigmentos fotossintéticos. Na etapa 2, ocorre síntese e clivagem das xantofilas nos plastídeos. Ou seja, o beta-caroteno é convertido em zeaxantina, que vai ser convertido em anteraxantina, depois transviolanxantina, depois neoxantina, convertido em 9' cis-neoxantina até xantoxina. Depois, essa etapa 3 ocorre no citoplasma. A xantoxina vai para o citoplasma, sendo convertida em ABA-aldeído e, finalmente, no ácido abscíssico. Tem 3 etapas, 2 nos plastídeos e uma no citoplasma. Aqui a gente consegue ver a etapa do beta-caroteno até formar a xantoxila, que vai para o citoplasma. Então aqui a gente vê a estrutura de zeaxantina, anteraxantina, transviolanxantina, transneoxantina, 9' cis-neoxantina até a xantoxina, que vai para o citoplasma. Todo esse resto aqui ocorre no plastídeo. E aqui no citoplasma, a xantoxina pode passar por alguns caminhos até formar o ácido abscíssico. Ele pode ser conjugado com monossacarídeos, assim como os outros hormônios, tá? Geralmente com glicose, formando o que a gente chama de ABA éster glicólico. Lembrando que todo hormônio conjugado não é ativo. Ele precisa ter a quebra da ligação por enzimas beta-glicosidases, que são presentes no retículo endoplasmático, para quebrar essa ligação, essa conjugação, e ele ficar livre e ativo. A degradação das moléculas de ABA ocorre por hidroxilação dos anéis carbônicos, e o ABA é facilmente transportado via floema, xilema e pelas células parenquimáticas. Então aqui a gente consegue, só para ter uma noção por enquanto, o ABA sendo liberado aqui pelo floema e vem aqui para as células, quando o pH é 6,3, vem aqui para as células guarda, quando o pH já está mais alto, porque o ABA que vai ser aquele hormônio que vai incentivar a abertura ou fechamento dos estômatos. Então, ó, como que vai ter a ação do ácido abscíssico? Aqui nós temos os estágios iniciais do desenvolvimento e também temos estímulos ambientais, de fatores endógenos e exógenos. Vai ter uma elevação da concentração de ABA endógeno e vai ter a percepção do sinal pela célula. Respostas rápidas, como o fluxo de íons, balanço hídrico e o fechamento estomático, são respostas rápidas. Mas também pode dar respostas lentas, como a expressão de genes, que podem levar minutos, horas, tá bom? Isso é mais importante no desenvolvimento das sementes e tolerância à dessecação, que é um processo mais lento. Quais são os efeitos fisiológicos do ABA? Proteção ao estresse hídrico, desenvolvimento de sementes, dormência de gemas, a senescência e proteção contra injúrias. Aqui a gente vê a senescência das folhas. Aqui um herbívoro, né, uma lagarta comendo a planta, o ABA vai ser produzido então a planta percebe isso e vai estimular a síntese do ABA. E aqui a gente vê sementes. Sem ABA tem a germinação, dá para ver aqui as radículas. Com ABA não tem germinação, então ele inibe o desenvolvimento das sementes. Então, ó, proteção contra o estresse hídrico. A gente já estudou bastante os estômatos, mas só para lembrar aqui na questão hormonal. A raiz percebe que está faltando água, consequentemente ocorre síntese do ABA, que vai ser transportado pelo xilema e chega nas folhas.
Chegando nas folhas, o ABA induz o fechamento estomático, mas tudo começou porque a raiz percebeu a falta d'água. Então, esse sinal de ABA estimula a saída de potássio, de cálcio, de malato para as células companheiras anexas. Consequentemente, a água sai e eu tenho fechamento estomático. Quanto ao desenvolvimento da semente, tem duas ações. O primeiro estágio, que é um ABA produzido pela própria planta-mãe, e tem o segundo estágio, que é o ABA do embrião. O ABA materno, ele estimula o alongamento celular, ele vai inibir a viviparidade, ou seja, impede que a semente desenvolva na própria planta, e também vai estimular o acúmulo de reservas na semente, como proteínas, lipídios e carboidratos. Quando a semente está lá sozinha, ela vai produzir o ABA embrionário, certo? O ABA, ele tem uma alta concentração quando falta água. Lembra? A planta, que eu falei agora há pouco, é resistente à água graças ao ABA. Quando tem água e a gente tem a embebição da semente, a concentração de ABA diminui e estimula a giberelina, que vai degradar lá os compostos que a gente viu, orgânicos, para a planta poder absorver e começar a crescer. A dormência de gemas também é importante. As folhas elas começam a perceber a redução da luminosidade entre o outono e o inverno, o que induz a síntese de ABA. E o ABA vai fazer com que as gemas não se desenvolvam, porque vai ser frio, especialmente no ambiente temperado, onde vai ter gelo, e vão morrer. Mas ao mesmo tempo ela também estimula a baixa atividade fotossintética e as folhas começam a oxidar a clorofila, formando feofitina, que dá essa coloração mais marrom, e assim ela decai e começa a cair depois por ação do etileno, que é o nosso próximo hormônio, que já dá para perceber está envolvido na maturação, no amadurecimento dos frutos. O etileno, ou eteno, simplesmente, é um hidrocarboneto insaturado gasoso. Hidrocarboneto, tem o carbono e hidrogênio, uma ligação dupla insaturado, que é do C2H4. Foi descoberto em 1901 por Dmitry Nikolavayev Neujboi no Instituto de Botânica da Universidade de São Petersburgo, hoje Rússia. Só que o etileno ele é gasoso, ele é uma coisa mais estranha na biologia, um hormônio na forma de gás. Ele pode ser encontrado na atmosfera e tem uma diferença na concentração do etileno no campo e nos centros urbanos. O centro urbano tem uma maior concentração, já que ele é um derivado de hidrocarboneto. Bactérias produzem fungos, algas e todas as plantas. E os frutos podem ser classificados de acordo com a necessidade ou não do etileno. Frutos que precisam de muito etileno para amadurecer são chamados de frutos climatéricos, como maçã, banana, tomate, abacate, manga. Frutos que precisam de pouco etileno para poder amadurecer são os não climatéricos, como laranja, limão e uva. A biossíntese de etileno ocorre em todas as partes da planta. E o transporte é independente de tecidos e células, porque como ele é gás, ele se difunde pelos espaços intercelulares. Então aqui a gente tem o aminoácido L-metionina, que vai ser convertido em S-adenosilmetionina, que vai ser convertido em ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, em 5' metiladenosina, em 5' metiltiorribose e no etileno. Tá? Então aqui o etileno, e ele pode o etileno ser oxidado completamente até gás carbônico, dióxido de carbono. Aqui mostra um pouco do ciclo de produção, isso aqui não nos vem ao caso, entrar em todos os detalhes. Então tem o ciclo de Young, da L-metionina, até chegar à produção do etileno. Então participa de um ciclo também, que a gente viu, o ciclo de Calvin, toda aquela parte do ciclo de Krebs. A produção do etileno também vem de um ciclo. E o etileno ele é um hormônio que interage com outros. Então, com as auxinas elas estimulam a síntese de etileno, transporte de auxinas, abscisão foliar e o amadurecimento dos frutos. Com as citocininas, a citocinina aumenta a síntese de etileno, a giberelina, junto com o etileno, estimula o alongamento celular e a indução floral. O ácido abscísico aumenta a síntese de etileno. O próprio etileno causa uma indução autocatalítica, ou seja, ele mesmo estimula a sua própria produção e também sua própria inibição. E temos já os monatos, que são outros grupos de hormônios, que junto com o etileno produz as defensinas, que são substâncias contra fungos e bactérias, como se fossem antibióticos. Em relação aos fatores ambientais, em relação à temperatura, o ótimo de síntese do etileno é 30 graus Celsius e os extremos, tanto baixo quanto alto, estimulam sua síntese também. A luz vai depender da qualidade e da quantidade dessa luz, e ela pode causar inibição da síntese de etileno em órgãos clorofilados.
A concentração do oxigênio é necessário para a síntese de etileno, porque vai usar a enzima ACC oxidase. O gás carbônico ele reduz a síntese de etileno. O alagamento ele estimula a síntese de etileno. Quais são os efeitos? Redução do crescimento das folhas, caules e raiz. A epinastia, que é a queda é o tombamento dos galhos das folhas. A senescência, abscissão foliar, aumento da espessura da base caulinar, formação de raízes adventícias e aerênquima para poder ter respiração e hipertrofia das lenticelas. A seca, o etileno vai estimular a síntese de ABA. E substâncias químicas, como metais fitotóxicos, compostos inorgânicos e orgânicos, também podem estimular a síntese do etileno. Quais são os efeitos fisiológicos do etileno? Ele pode ajudar na redução da divisão e expansão celular, quebra da dormência, crescimento e diferenciação da parte aérea, senescência e morte celular, abertura do gancho subapical, expansão e a epinastia foliar, hipertrofia das lenticelas, indução floral e a expressão sexual, formação de tecidos secretores, amadurecimento dos frutos, abscissão de órgãos, crescimento e diferenciação de raízes. Observando aqui, por exemplo, durante a divisão e expansão celular, o etileno ele reorganiza as fibras, impedindo que a célula se expanda. Então, ele reduz a divisão e a expansão celular. Quanto à senescência, aqui a gente vê que o etileno ele pode interferir na senescência da planta como um todo, só na parte aérea, só nas folhas mais antigas, em todas as folhas ou só nas flores, tá certo? E isso, qual é a importância das flores morrerem? Porque elas tiram muita energia da planta, então se já fecundou não precisa mais. Patógenos podem aproveitar o estigma para entrar na planta e também a concorrência de polinizadores que podem ir para outras flores. Hipertrofia das lenticelas em solo alagado, que nem manguezais, marismas e pântanos, o oxigênio vai ser absorvido pelas raízes secundárias, as raízes pneumatóforos, né? Então a raiz entra no solo e sai para poder respirar. E isso vai ser estimulado pelo etileno. E a hipertrofia da lenticela, né? Que são aqueles espaços celulares entre o suber para que ocorra a oxigenação. A indução floral e a expressão sexual, juntamente com outros hormônios, pode perceber que quase todos os hormônios estimulam a floração, vai ser uma aula mais para frente, e ele também feminiliza as flores. Parece que o etileno tem uma ação letal sobre a gametogênese masculina. O amadurecimento de frutos, ele vai estimular enzimas que vão converter ácidos, amido, clorofila, pectinas insolúveis e grandes moléculas e outras de maior solubilidade, deixando o fruto mais palatável ao consumidor. Mais detalhes sobre o amadurecimento eu vou falar em outra aula específica do amadurecimento. A abscissão foliar, ele age juntamente com a auxina na síntese das celulases, que vão degradar as lamelas médias, o que faz a zona de abscissão cair. Então, uma baixa concentração de auxina estimula uma alta sensibilidade ao etileno, que vai estimular a síntese dessas celulases. E crescimento e desenvolvimento de raízes. Uma baixa concentração de etileno estimula o crescimento de raízes e alta concentração a formação dos pelos, tá bom? Há uma sensibilidade do tecido à ação das auxinas, então o etileno faz com que o tecido fique mais sensível, ou seja, baixas concentrações de auxina o tecido já percebe, o que estimula a produção de raízes adventícias. E em plantas aquáticas, o acúmulo de etileno leva à produção de celulase, que faz a degradação das paredes celulares, criando esses espaços para armazenamento de ar. Nós temos o parênquima aerífero ou aerênquima. Certo, pessoal? Então esse foi o estudo dos hormônios vegetais. Dá o like no vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.